E aí, como é que você tá? Faço uma excepcional noite. Tem vários momentos, assim, vários dias que eu penso em falar em alguns temas e acaba sendo até meio cansativo, porque tem várias palavras que a gente percebe que precisa fazer uma completa desconstrução antes de começar a tratar da reflexão em si, simplesmente pela banalização dos termos, né? Isso é algo um tanto triste, assim, de certa forma. Porque, basicamente, assim, alguém começa a falar sobre um determinado termo e a tendência é uma super simplificação daquilo, e aí o benefício que haveria em muita gente estar falando sobre aquilo se transforma em algo contrário. Um, uma dessas palavras que eu tenho uma relação até interessante, porque quando chegou para mim, já chegou banalizada, é justamente o termo alienação. Porque, bom, pela caminhada que eu tive, pelos lugares que eu passei, pelos ambientes, era tudo muito relacionado a aspectos sociais. E esse é um vespeiro que tem que cutucar com muita cautela, porque é um imã para gente doida, para, enfim, fanáticos, para paranoicos, mas a alienação é uma coisa que vai muito além disso, né? Ou é até muito anterior, é muito mais profunda do que aspectos da vida social, né? É possível alienar-se da própria consciência de existência. E isso sim é que é uma coisa perturbadora de se pensar, que muita gente busca a todo custo, né? Porque é fato, nós já falamos aqui sobre como experiências de sofrimento, de dor, confrontos com a maldade que está presente no mundo, elas produzem reflexão, e a reflexão costuma produzir crescimento, né? Simplesmente porque quando você aprende algo de uma forma dolorosa, uma parte sua precisa morrer, e isso eleva você a um novo patamar, né? Só que o que que acontece? Tem muita gente que carece das ferramentas para lidar com isso, às vezes carece do vocabulário para elaborar uma questão como essa. E não é que essas pessoas vão passar pela vida imunes ao sofrimento e a esse ímpeto por uma reflexão mais aprofundada das coisas, mas é que nas primeiras experiências que elas têm com isso, elas percebem o quanto é incômodo, e porque faltaram as ferramentas para chegar lá do outro lado, as pessoas acabam optando por não seguir, né? E aí elas querem calar isso a todo custo. Então, quando você escuta coisas como a ignorância é uma bênção, né? Na verdade, essa frase é uma maldição em si, né? Porque ela aponta justamente nisso, por uma ideia de que se você fechar, né, as escotilhas aí do seu viver, do seu espaço, você não vai ter acesso ao que está ao seu redor, e isso de alguma forma vai te fazer mais feliz. Não se trata disso, né? Existem muitas coisas que você precisa saber apontar o seu olhar, saber filtrar, para que você tenha saúde mental e que você não tenha a sua visão das coisas obscurecida, né? Nem pela ilusão, nem por um pessimismo muito apocalíptico, né? Mas é bem comum isso, né? Tem um versículo no livro de Provérbios, que é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler sempre e para sempre, né? Mas especialmente quem não tem uma vivência espiritual ou religiosa, caso queira chamar dessa forma, eu recomendaria muito que você lesse. Por aquela questão que a gente sempre fala, né? É uma sabedoria milenar,
mas porque ao longo desse livro você vai ver uma oposição de dois personagens, né? O tolo e o sábio. E aí você tem um conhecimento milenar contrapondo, né, esses dois cenários, né? Outras vezes vai falar do ignorante e do sábio, do cauteloso, né? Tem vários sinônimos possíveis, né? E tem um versículo que é bem interessante, eu não vou lembrar exatamente como que estão as palavras, né? Mas é algo do tipo assim, o ignorante ou o tolo, ele vai morrer por conta dessa ignorância. E aquele que é arrogante, ele vai perecer pelo seu conforto, ou pela sua por estar satisfeito consigo próprio, pela sua ilusão de estar com tudo perfeito, e isso tem totalmente a ver com isso. Como existe mesmo um caminho de destruição quando se escolhe a ignorância, se escolhe anestesiar esse ímpeto natural que nós temos por produzir sentido das coisas ao redor, e como algumas pessoas também têm essa tendência de estacionar, né? E eu não estou falando só de aquela zona de conforto, das atividades que desempenha, ou de prosperidade financeira, mas é estacionar em crescimento mental, em amadurecimento. Tem pessoas que parece que chegaram a um ponto da vida que o crescimento começou a chegar e elas chegaram à conclusão que não valeria a pena. Amadurecer desse ponto em diante dói demais, as responsabilidades que vêm desse ponto em diante são pesadas demais, e aí elas se infantilizam. E acho que esse é um alerta muito válido, porque a nossa geração ela é bem infantilizada e tem coisa pior até no meio, né? Mas quando você olha ao redor, você percebe que existe não só um postergar da vida adulta, mas até mesmo uma vida de responsabilidades que em teoria deveria ser considerada como uma vida adulta, empobrecida de reflexão. Então, às vezes a pessoa cumpre com as responsabilidades ali, né, com o financeiro e tudo mais, mas vive numa necessidade de estar constantemente se entorpecendo do que quer que seja, né, de internet, de álcool, de pornografia, do que quer que seja, porque ficar a sós com os próprios pensamentos é uma coisa perturbadora demais. É um alerta para a nossa geração, para que a gente não caia em algo assim, mas é algo importante, né, pensando no nosso relacionamento com as pessoas, porque tem muitas coisas que a gente acaba sofrendo nos embates que nós temos com os outros, porque a gente pressupõe muito. É muito natural que quando você está num ponto de discordância, ou você nem chegou a confrontar a situação ainda, mas algo que alguém está fazendo está te causando sofrimento, e a gente começa a pressupor a motivação dessa pessoa, porque a gente quer ter uma licença interior para assassinar essa pessoa dentro da gente, porque a gente vai atacar as motivações, né? Bom, então a motivação é perversa, o caráter é ruim, então eu tenho uma licença para cultivar esse ódio. E é muito, extremamente complexo pressupor as motivações, né? Mas um ponto de reflexão que pode ser muito esclarecedor é justamente pensar nessa questão, nessa maturidade, né? Qual é a história dessa pessoa e qual foi o ponto que ela chegou e que ela estacionou. Quando você começa a olhar as coisas por esse ponto de vista, você vê que tem adultos que nunca deixaram de ser crianças, você vê que tem adultos que estacionaram na quinta série, tem gente que estacionou na adolescência, simplesmente porque é o ponto onde esteve confortável. Talvez você crescendo tivesse um desconforto, né? E não gosto de ser criança, quero ser adolescente. Ou você na sua adolescência não quer ser adolescente, quer ser adulto. É muito comum a gente ouvir isso até, né? E ver o contrário também, aquelas pessoas que começam a ter um saudosismo muito grande da escola, da faculdade e tal, porque parece que a pessoa pesou os diferentes níveis de maturidade que a vida tem,
e ela falou assim, não, era mais confortável quando estava assim, ou não, vai ser mais confortável quando estiver assim. E aí parece que ancora naquela fase e quer morar lá para sempre, né? E quando você busca crescimento e desenvolvimento, uma das primeiras coisas que você se confronta é justamente com essas fases que cada um vive. E você precisa ter respeito suficiente pelas pessoas para entender que algumas realmente abraçaram e casaram com a sua âncora e querem permanecer ali para sempre, né? E são as primeiras coisas que você vai ter que desconectar e desconstruir para refazer aquilo que você está se tornando. Pense nisso. Tamo junto. Até depois do fim.